Aleluias, aleluias. Irmãos, senta no seu lugar. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura assentada mesmo. Conforme nós formos expor a palavra, nós vamos ler os textos. Amém? Irmãos, nós vamos começar hoje uma exposição no livro de Jonas. E cada domingo nós vamos estar lendo um capítulo. E hoje nós vamos começar com o capítulo 1. Irmãos, o livro de Jonas, o tema desse livro é a salvação pertence ao Senhor. Esse versículo é porque quando Jonas, ele, no capítulo 2, no final do capítulo 2, quando Jonas ele é vomitado do ventre daquele grande peixe, ele reconhece que a salvação pertence a Deus. Então nós vamos dar início à exposição desse livro de Jonas com esse tema, a salvação pertence ao Senhor. Por que isso é importante? Porque, irmãos, se a salvação pertence ao Senhor, então nós estamos no lugar certo, nós estamos orando para o Deus certo, porque só Ele pode salvar. Amém? Só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode mudar a nossa história. Talvez você está orando por alguém da sua casa, por alguém da sua família. Continue confiando, porque a salvação pertence ao Senhor. Pastor, mas o coração é duro. Irmãos, Deus é aquele que quebra o coração do homem. Ele é aquele que dá um novo coração. A palavra de Deus fala que o coração dos reis está na mão do Senhor e Ele move para onde Ele quiser. Irmãos, nós estamos buscando no lugar certo, buscando o Deus certo, que a salvação pertence a Ele. E do mesmo jeito que um dia nós não queríamos, mas Ele nos alcançou, é assim que Ele vai alcançar a nossa casa, é assim que Ele vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. Pastor, eles não querem, sim, mas um dia o Senhor vai bradar tão forte no coração deles, que eles vão, irmãos, ouvir a voz de Deus. Aqueles que eram surdos espirituais vão voltar a ouvir, porque a voz de Deus dá vida. Amém? Irmãos, fica com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1. E antes de nós começarmos a leitura, eu queria trazer só alguns pontos de por que é importante nós olharmos para esse livro e acreditarmos nesse livro. Algumas pessoas não acreditam que Jonas, o que está escrito aqui, aconteceu de verdade. Por quê? Por causa dos muitos milagres que acontecem nesse livro. Algumas pessoas acham que é uma ilustração. E é importante nós, como cristãos, nós que cremos em Deus, é importante nós olharmos para esse livro, irmãos, e entender que é real, que isso aconteceu. Ah, pastor, mas é impossível. Exato, nós servimos o Deus do impossível. É impossível a tempestade do mar, o peixe, o grande peixe, alguns dizem que é baleia, a Bíblia não fala isso, o grande peixe engolir Jonas, depois vomitar ele de novo, e ele sair vivo. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. Então nós, como cristãos, temos que olhar para isso. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você sabe o Deus que você serve, tudo isso aqui, irmãos, para nós é maravilha de Deus. Você olha para isso aqui e fala, é esse o Deus que eu sirvo, é esse o Deus que eu acredito, é o Deus que abre mar para o povo passar, quando o mar não abre, o povo anda em cima das águas. Esse é o Deus, irmãos, que nós adoramos. Não é um Deus que está amarrado e não pode fazer nada, mas pelo contrário, é um Deus que basta uma palavra dele, irmãos, e tudo muda. A nossa história muda. Então por que eu devo acreditar nesse livro? Primeiro, porque ele é um livro histórico. Irmãos, entenda bem, Jonas, ele é um livro histórico. A Bíblia, embora ela seja o nosso manual de regra e fé, de prática, ela também é o maior livro de história da antiguidade que existe. Então você vai ver que Jonas, ele era um profeta, que ele profetizou num tempo determinado, e a Bíblia traz essas relações. Jonas, ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Você vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25.
que fala assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Irmãos, a Bíblia fala o lugar que ele morava, de quem ele era filho e o local, a época. Ele profetizou no reinado tal. Por que a Bíblia preocupa com isso? Porque isso são registros históricos. A pessoa fala, tem gente que fala, não acredito. Irmãos, quando você olha os registros históricos, você vê que está lá. Tem pessoas que até hoje falam, não acredito que Jesus é real. Irmãos, tantos registros históricos que existem para provar. É por isso que a Bíblia dá nome, dá detalhe. Olha, era o sacerdote tal que profetizava naquela época, era o rei tal que estava naquela época em tal lugar. Isso é para que nós possamos ter certeza, confiança de que é verdade, é a palavra de Deus. Isso aqui, irmão, não é uma coisa assim, porque às vezes a gente pensa, o cristão, ele vive no mundo da lua. Não, irmãos, nós temos a maior verdade que existe, é a palavra de Deus para nós. É a maior. Quem vive no mundo da lua é quem acredita, irmão, de tantas coisas que existem por aí, que hoje é verdade, amanhã não é mais. Hoje acredita, amanhã descobre que não é mais. Você quer ver uma coisa? A ciência está em completa evolução. Por quê? Porque ninguém tem o conhecimento completo, só Deus. Então o que era verdade 5 anos atrás, hoje não é mais, foi desmentido. E aí eles descobrem uma coisa nova. Agora deixa eu te dizer uma coisa, tem mais de 2000 anos que essa palavra foi escrita, ela nunca precisou ser atualizada, porque ela é a palavra de Deus. Deus escreveu uma vez só, irmãos, e ela nunca precisou de uma revisão, uma nova edição, uma nova atualização. Por quê? Porque tudo que Deus diz é verdade. Ele, irmãos, tem todo o conhecimento, ele tem todo o saber. Só Deus tem isso. Então a maior verdade que existe, irmãos, ela é nossa. Ela está à nossa disposição. Ela foi nos dada por Deus. Então Jonas, ele era um registro histórico. Ele era um homem real, profetizou no lugar real, no tempo real. Segundo ponto, porque nós temos que crer, irmãos, no livro de Jonas, porque além dele ter um registro histórico, ele foi citado no Novo Testamento por Jesus. Jesus, ele falou assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites na terra, no ventre da terra. Jesus, ele cita Jonas como sendo real. Então nós temos que acreditar. Se Jonas, irmãos, não é real, então o que Jesus falou também não é. Então nós temos que crer. Não, aconteceu de verdade. Ah, pastor, mas é impossível. Exatamente, irmãos. Esse é o nosso Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Terceiro ponto, irmãos. Muitos não acreditam por causa dos milagres. Eu disse aqui. Quais são os milagres que tem nessa Bíblia, irmãos? Deus fala com Jonas. Deus manda a tempestade. Jonas é lançado no mar, pensa, eu vou morrer, Deus manda o grande peixe. Depois o peixe encosta em Jonas de novo. Jonas prega na cidade, todo o povo se converte, irmãos, e no final, Deus faz nascer uma planta num dia, ela morre na outra, é uma coisa atrás da outra, irmãos. E aí as pessoas falam, não tem como isso acontecer. Novamente eu digo, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do milagre. Amém? Não tem como muita coisa ter acontecido na nossa vida. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já chegou numa situação que não tinha como eu estar aqui hoje? Não tinha, simplesmente não tinha. Mas eu estou aqui. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos o maior milagre de Deus. Amém. A maior testemunha do milagre somos nós. É só você olhar para o lado, irmão, se você tiver noção de tudo que Deus faz para que nós estejamos aqui, para que nós estejamos vivos, para que nós estejamos na presença de Deus. Nós somos milagres vivos de Deus aqui na terra. Amém? Irmãos, então vamos lá. Jonas capítulo 1, verso 1 e verso 2. Nós vamos ver primeiro a vocação de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque
a sua malícia subiu até mim. Irmãos, nós vimos que Jonas, ele era o profeta do Senhor. Jonas, ele profetizava a palavra de Deus. E nós vamos ver então que Deus, ele fala com Jonas. Veio a palavra de Deus a Jonas. Jonas ouviu a sua voz. E o que era a palavra? A palavra era essa: vai até Nínive. Primeira coisa, Deus, Jonas, dispõe. Ou seja, você tem que fazer, você tem que se dispor para estar diante da vontade de Deus. E agora vem a ordem: vai até Nínive e clama contra ela. Você sabe o que é interessante, irmãos? Nínive não servia a Deus. Nínive não conhecia o Deus verdadeiro. Eles viviam de qualquer maneira. Mas, irmãos, embora Nínive não conhecesse a Deus, Deus conhecia eles. Por quê? Porque Deus é Deus de toda a terra, não apenas daqueles que o servem ou daqueles que o adoram. Então Nínive não sabia de Deus, mas Deus sabia de Nínive. Falou: Jonas, existe um povo e a sua maldade subiu a mim. Dispõe, vai até lá e clama contra aquela cidade. Talvez, oh Deus, mas eles nem te conhecem. Sim, mas eles são meus. Eu conheço eles. Tudo que existe é meu. Fui eu que fiz, fui eu que criei. Você sabe o que eu acho interessante, irmãos? Quantos povos que existem que não conhecem a Deus, mas Deus conhece, Deus sabe, Deus vê tudo que está acontecendo. E um dia o Senhor virá, irmãos, e Ele, não apenas nós que o servimos, mas toda a humanidade estará diante de Deus. Todos estarão diante dele. Naquele dia todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, então veja bem, a maldade daquele povo subiu até Deus. E é assim que Deus age, irmãos. Deus, ele governa sobre tudo. Nós vivemos um tempo e nós tendemos a pensar que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Fala com a pessoa que está ao seu lado: Deus não perdeu o controle. Ele continua, irmãos, tendo todo o poder e toda a autoridade. A gente olha para o mundo lá, mas olha tudo que está acontecendo, parece que está desgovernado, irmãos. Deus continua no governo. Amém. Deus continua trabalhando, Deus continua operando, Deus continua agindo. Olha aí comigo, verso 3. Jonas foge da presença de Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, Deus, ele ordena a Jonas que eles fossem até Nínive. Até então, Deus ordenou algo que nunca tinha sido ordenado. Por quê? Vários profetas já profetizaram contra outras nações, mas nenhum profeta tinha saído da sua terra e ido até a outra nação para profetizar. Então você vai ver Isaías clamando contra as nações, mas Isaías não teve que sair da sua terra. Então, pela primeira vez, Deus pede: Jonas, você vai sair da sua terra e vai dispor, e vai para algum lugar, e lá em Nínive você vai profetizar contra aquele povo. A palavra de Deus fala que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Irmãos, e veja bem, algumas coisas me chamam a atenção aqui, porque quando Jonas se levanta para fugir da presença de Deus, a palavra de Deus fala que ele foi para Tarsis. Tarsis era um lugar oposto a Nínive, era um lugar, irmãos, completamente distante. E a palavra de Deus fala: descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você sabe o que é interessante aqui? Que quando Jonas foge da presença de Deus, ele começa, irmãos, uma jornada de descida. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós fugimos do chamado, da voz de Deus, quando nós saímos da direção de Deus, a nossa vida começa um processo de descida. Jonas, ele se levantou, ele se dispôs, mas não para obedecer, ele foi na direção contrária. Deus mandou ele ir para um lugar, ele falou: vou pegar a direção oposta. E aí o que ele fez? Ele desce para o porto, e ali no porto ele acha, irmãos, incrível, ele acha uma passagem pronta para
Irmãos, nem toda providência quer dizer que é de Deus. Tem hora que as coisas, irmãos, você já passou por aquele momento assim, a impressão que dá, que às vezes quando uma pessoa faz uma coisa errada, tudo coopera para que dê certo. Aí quando você faz uma coisa certa, é uma dificuldade atrás da outra. É por isso que é mais fácil às vezes fazer errado. Jonas, ele achou tudo pronto, irmãos, para fugir de Deus. A passagem estava do jeito, tinha uma vaga para ele na embarcação. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nós temos que saber disso. Nós temos que estar atentos a isso. Abriu uma porta para me fugir da presença de Deus, irmãos, ela não é de Deus. Se você está indo na direção oposta do que Deus está te mandando, está te ordenando, não é de Deus. E aí nós vamos continuar a leitura. Olha aí comigo. Verso 4. Antes de nós lermos o verso 4, irmãos, mais uma coisa. Ele foi para longe da presença de Deus. Irmãos, como se pudesse ir para longe da presença de Deus, né? Olha o que o Salmo fala. Salmo 139, 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, que era onde Jonas queria ir, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Irmãos, não tem como fugir da presença de Deus. Amém? Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre nós um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, cada um clamaram ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado ao teu sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, primeira coisa que nós aprendemos: Deus é soberano sobre a natureza. Deus, ele ordena a tempestade, ele ordena a paz. Irmãos, nós vemos isso no decorrer da Bíblia, e nós vemos aqui em Jonas. Então a embarcação sai, ela não vai para muito longe, e Deus olha para Jonas e fala: Jonas, você não vai fugir. E ele manda a tempestade, e o mar começa a se agitar. Irmãos, aquilo era algo sobrenatural, ao ponto que os marinheiros daquela embarcação, eles olharam e falaram: olha, isso aqui não é normal. E eles começaram cada um a clamar ao seu Deus. Eles começaram, irmãos, cada um a pedir ajuda da maneira que eles conheciam, e eles jogaram fora os pesos do navio, para que o navio aguentasse, irmãos, e a tempestade não passasse. Você sabe por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. Cada um clamou ao Deus que eles mesmos criou na sua imaginação, na sua mente. Mas os deuses que nós criamos não é Deus. Irmão, só existe um Deus verdadeiro. Só Ele pode ouvir. É o Deus que mandou aquela tempestade, e só Ele pode, irmãos, fazer com que haja calma, com que haja paz. Agora é interessante que aquele mestre do navio, ele está olhando o navio, procurando coisas para lançar no mar. E quem que ele encontra, irmãos, lá no fundo? Jonas dormindo. O navio afundando e Jonas dormindo. Você lembra que eu falei quando nós fugimos da presença de Deus, a uma descida sem fim? Jonas, ele se levanta e ele começa, desce para Jope, desce para a embarcação, desce para a parte mais baixa do navio. Do navio ele desce para o mar, do mar ele desce para o ventre do grande peixe. Irmãos, nós não podemos fugir de Deus. Aonde você for, a mão do Senhor te alcançará. Não tem como, irmãos, não tem como. A Bíblia fala lá em Apocalipse que naquele dia, no dia que o Senhor vier, as pessoas vão querer se esconder e vão dizer: montes, caia sobre nós, porque é chegado o grande dia e não tem como se esconder da presença do Senhor. Irmãos, continuando aí, Jonas está dormindo.
Você sabe o que eu entendo aqui? Ele dorme o que nós chamamos de sono da morte. O que é isso, pastor? É aquela pessoa, irmãos, que foge da presença de Deus, está morrendo, mas não desperta. É aquela Jonas, irmãos, o navio está afundando, ele está lá despreocupado, ele fala, não quero saber. Ele dorme o sono da morte, tranquilo na sua rebeldia, na sua desobediência, no seu pecado. Irmãos, o pecado ele anestesia, ele adormece o coração do homem. Até que chega um ponto, irmãos, que tudo está desmoronando e a gente não percebe. A gente fica ali parado, esperando afundar. Irmãos, o mestre chega a ele e fala, rapaz, clama ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude. Olha aí, irmãos. Verso 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é tua, de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E disseram, e que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que nos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Irmãos, então a palavra de Deus fala que num determinado momento eles lançaram sorte. Pastor, o que é isso? Ninguém sabe exatamente o que é isso. Você vai ver esse método de lançar sorte até na escolha do apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Nós não sabemos como era feito, mas nós sabemos que nisso Deus ele mostrava alguma coisa. Então quando eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E eles perceberam, irmãos, que Jonas era o responsável por aquilo. E a pergunta que eles fizeram foi para ele assim, olha, declara-nos qual é a tua ocupação, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu. Olha a resposta de Jonas, verso 9, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, olha o que Jonas fala, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, que fez o mar, os céus, o mar e a terra. Quando Jonas falou isso, aqueles homens ficaram apavorados. Você sabe por quê? Porque eles falaram, Jonas, você está fugindo do Deus que fez o mar pelo mar. Como que você vai fugir dele? Eles ficaram apavorados. Jonas, não tem como. Você acabou de falar comigo que o seu Deus fez o céu, a terra e o mar, e você quer fugir dele pelo mar. Nós vamos morrer aqui neste lugar. Irmãos, e quando eles falaram isso, eles começaram a perguntar, o que nós vamos fazer? E Jonas falou, olha, tem um jeito, lança-me no mar, e a tempestade vai se acalmar. Irmãos, olha a dureza de coração de Jonas. Ele não se arrepende, ele continua firme. Eu prefiro morrer do que ir para Nínive me pregar, do que obedecer à voz de Deus. Ao invés de Jonas chorar e falar, Senhor, me perdoa, não mate esses homens. Senhor, nós vamos voltar. Nós vimos aqui, irmãos, que eles remaram tentando voltar. Não estava longe, mas Deus não deixava. Por quê? Porque Deus tinha que tratar com Jonas. Deus tinha que tratar com seu filho. Deus tinha que tratar com seu profeta que ele tinha levantado e que estava fugindo da sua presença. Então eles falaram, olha, lança-me no mar. E aqueles homens que não temiam a Deus, irmãos, eles tinham mais amor no coração do que Jonas. Porque Jonas não queria pregar para o povo de Nínive, mas aqueles homens temeram, falaram, nós não podemos matar esse homem. E eles tentavam remar, e eles tentavam jogar a carga fora, até que chega um momento que não dá mais. Olha aí o verso 14.
Então clamaram ao Senhor os homens do navio e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e o mar cessou da sua fúria. Temeram, pois, esses homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios e votos. Aqueles homens, irmãos, eles tinham mais temor no coração do que Jonas. Eles falaram: Ah, Senhor, não impute a nós esse pecado, porque foi o Senhor que fez isso, não é nossa culpa. E eles adoraram a Deus e sacrificaram a Deus e ofereceram, irmãos, eles pela primeira vez eles buscaram o Deus verdadeiro, e eles lançaram Jonas no mar. E você sabe o que eu acho interessante? Que o mesmo Jonas que não queria que os outros povos fossem salvos, irmãos, Deus já começa a salvar esses povos estranhos que estavam no barco. Por causa de Jonas, aquela tripulação do barco passou a servir ao Senhor, passou a buscar o Senhor. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem, se arrependessem. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas por causa da sua rebeldia, aqueles que estavam no barco conheceram o Deus verdadeiro. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Mesmo na nossa rebeldia, Deus ele ainda pode fazer com que a sua palavra se cumpra, com que a sua obra se cumpra. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, mesmo que nós não permaneçamos fiel, ele continua sendo fiel. A palavra de Deus não muda, ele continua usando, irmão. Eu não sei se você já passou por isso. Aquele momento você fala: nossa, eu estou tão frio, estou tão distante de Deus. Mas aí acontece alguma coisa, você vê o agir de Deus, você fala: meu Deus, eu preciso buscar mais, eu preciso me encher mais, porque estando desse jeito, eu ainda consigo ver o agir de Deus. Imagina se eu me consagrar, imagina se eu clamar, imagina se eu buscar, fugindo de Deus, eu consigo ver a mão de Deus. Imagina se eu andar na sua direção. Irmãos, quando eles lançaram Jonas, a palavra de Deus fala que o mar se acalmou. E agora nós voltamos para Jonas, o homem do coração duro que não queria se arrepender. Imagina Jonas descendo a profundezas do mar, e ele pensando: agora meu filho, acabou, não tem mais jeito. Aí, irmão, nós encerramos no verso 17, olha aí comigo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando Jonas estava afundando, quase morrendo, Deus ordenou ao grande peixe, e ele engoliu Jonas, impediu que Jonas morresse. Jonas ficou ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, muitas pessoas leem isso aqui e acham que esse é o castigo de Deus para Jonas, quando na verdade o grande peixe é o cuidado de Deus na vida dele, é a salvação de Deus na vida dele. Jonas ia morrer, Jonas estava afundando. Deus manda o peixe não para castigar, mas para salvar Jonas. Deus manda o grande peixe, irmãos, porque a história de Jonas não tinha acabado, e Deus sabia disso. Então Deus manda o grande peixe para Jonas: sua história ainda não acabou, existe algo para acontecer, e Deus salva a vida daquele homem. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem coisas que Deus manda na nossa vida que parece castigo para nós, mas é a nossa salvação. Irmão, você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela se afasta de Deus, se esquece de Deus, começa a viver de qualquer maneira, quer curtir o mundo, quer curtir tudo. Aí de repente Deus vai lá, irmãos, e traz uma perda grande para a vida daquela pessoa. Aí o que acontece? Aquela pessoa para com aquilo e pensa: ah, isso é o castigo de Deus. Não é. Isso é a salvação de Deus, é Deus trazendo de volta, é Deus salvando, é Deus chamando, é Deus alertando, falando: olha, ainda tem tempo, ainda tem uma história para completar, então volta para a presença, volta a cumprir, irmãos, aquilo que Deus falou. Tem coisas
Deixa eu te dizer uma coisa, a luta ou deserto na vida do cristão, guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Toda luta que você, homem e mulher de Deus, passar, nunca é para te afastar de Deus, é sempre para te aproximar dele. E toda vez que a sua vida estiver muito boa e você começar a se esquecer do Senhor, Deus vai te mandar um probleminha. Você lembrar dele, você voltar a orar, você voltar a buscar, você voltar a chorar nos pés do Senhor, você voltar a clamar a Deus, falar: Deus tem misericórdia de mim. Irmãos, toda luta, pastor, eu passei muita luta, então isso é Deus te trazendo para perto, nunca para te afastar, nunca para te levar para longe. Deus manda o grande peixe, irmãos, e lá no ventre do peixe é que Jonas se arrepende. Agora, olha o agir de Deus, irmãos, na vida desse homem. E aqui nós vamos encerrar e vamos orar. Irmãos, nós podemos ver, primeiro, Deus ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Jesus ele diz assim: não tema o homem, que tudo que pode fazer é matar o teu corpo, mas não pode fazer nada para a tua alma. Irmãos, qual é o pior que o homem pode fazer? É tirar a nossa vida. Mas Jesus fala: tema a Deus, que pode pegar tanta alma como o corpo e lançar no inferno. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que saber, irmãos, que Deus é soberano. É a Ele que nós devemos temer, não aos homens. É a Ele. Esse temor não é temor de medo, é aquele temor de respeito, reverência. É aquele temor de servir a Deus. Irmão, segunda coisa, ainda que os povos não conheçam a Deus, irmãos, o salmista vai dizer: toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra e os seus moradores, tudo que nela há, pertence ao Senhor. Ainda que os povos não conheçam a Deus, Deus conhece cada um. E no tempo certo, irmãos, Deus ele vai chamar aqueles que são deles. E nós não podemos parar de orar. Você sabe por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. Se a salvação pertencesse a nós, irmãos, ruim como nós somos, nós mandaríamos um monte de gente no inferno. Ah, fulano não vai, eu não gosto dele. Esse não vai quando eu fui para a cara dele. Esse também não vai porque ele fez mal para mim. Mas graças a Deus, irmãos, que não é nós, é Ele. Jonas não queria, irmão, salvar que aquele povo fosse salvo. E Deus começa o trabalho na vida de Jonas, salvando aqueles marinheiros, aquela tripulação, aquela embarcação. E vai terminar esse trabalho salvando toda a cidade de Nínive. Se dependesse de Jonas, aquela cidade pereceria. Graças a Deus que não depende nem de mim nem de você, depende de Deus. Irmãos, é por isso que nós podemos orar. Você sabe por quê? Porque você ora e fala: pastor, mas eu oro, e a coisa parece que dificulta mais, fica mais difícil. Irmãos, nessa hora lembra que é o agir de Deus, a hora é dele. E no tempo dele ele vai fazer, ele vai entrar, ele vai agir, ele vai levantar pessoas lá fora, irmãos, Deus ele vai fazer. Terceira coisa, irmãos, não faça como Jonas. Não durma o sono da morte. O que é o sono da morte? É quando nós ficamos, irmãos, acomodados e aconchegados longe de Deus. Quantas pessoas, irmãos, muitas das vezes se esfriam na presença do Senhor e acham normal. Quantas pessoas, muitas das vezes, irmãos, não conseguem mais buscar o Senhor e acham normal. A minha vida está normal, irmãos, não está. Muitas das vezes nós corremos o risco de estar dormindo o sono da morte. É hora de despertar, é hora de acordar e falar: Senhor, não importa o que aconteça nessa vida, eu quero buscar ao Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar na tua direção. Não importa o que aconteça comigo, desde que eu esteja na tua presença, desde que eu esteja debaixo do teu cuidado. Irmãos, tenha essa convicção no seu coração. Não importa a luta que você enfrenta, desde que Deus esteja segurando a sua mão. Pastor, mas essa luta, ela é maior do que eu. Irmãos, a luta pode ser maior do que você, mas Deus é maior do que todas as coisas. E é nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós confiamos. Irmãos, e quando Deus ele nos corrige, não é para que nós venhamos nos afastar, é para nos salvar.
é para que nós venhamos estar na presença do Senhor. Feche seus olhos aí no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, Pai. Oh Deus, como o Senhor é soberano, como o Senhor é poderoso. Oh Senhor, para onde nós podemos fugir da tua presença, Senhor? Não existe lugar que a tua graça não nos alcance, Senhor. Não existe, Deus, profundidade, Pai. Não tem como, Senhor, nós fugirmos de Ti. Aonde nós estivermos, o Teu amor nos alcança, a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia nos alcança, e o Senhor nos coloca de pé, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos Te pedir, ó Pai, tira toda a dureza do nosso coração. Oh Senhor, olhando para a vida deste homem, nós queremos ser, ó Pai, homens e mulheres que obedecem ao Senhor, que andam no Teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, nós estamos diante de Ti para ouvirmos a Tua voz, para fazermos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja de nós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos nessa noite, Deus, toca-nos com Teu poder, Senhor. Aviva-nos nessa noite, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de perecermos tranquilos, ó Pai, nos nossos pecados. Livra-nos de dormir no sono da morte. Nessa noite nós queremos despertar e queremos dizer, Senhor, nós estamos aqui. Tu és o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Tudo que existe é Teu. E nós somos Teus filhos, ó Pai. Nós somos, ó Pai, as ovelhas do Teu pastoreio. E nessa noite, Deus, nós queremos Te dizer, Senhor, que nós estamos aqui para cumprir a Tua voz, o Teu chamado na nossa vida, Senhor. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui nessa noite. Eu não sei como Seus filhos chegaram aqui, Senhor. Talvez eles chegaram cansados, desanimados. Senhor, passa uma palavra do Senhor, meu Deus. E tudo muda, Senhor. A nossa vida muda. Oh Deus, a salvação pertence ao Senhor. Talvez os Teus filhos estão aqui, Pai, exaustos de tanto orar, de tanto pedir, Senhor. Senhor, não permita que nós venhamos desfalecer, mas que nós venhamos continuar crendo, continuar tendo esperança, tendo confiança, porque no tempo certo o Senhor vai agir, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai fazer o impossível na vida, Senhor, de cada um, na nossa casa, na nossa família, nesse bairro, nesse lugar. Oh Deus, vidas serão salvas por Ti, porque ainda que eles não Te conheçam, o Senhor conhece cada um, o Senhor chamou pelo nome. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, Deus, nós colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui, ó Pai, que às vezes, ó Deus, está passando até por um processo como Jonas, Senhor, onde, Pai, nós estamos sendo muitas das vezes até corrigidos, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender, ó Pai, que é para a nossa salvação, Senhor. Nos ajuda a entender que é para o nosso bem, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. E assim, ó Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso.